Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia aqui na tela da Band. Tem Brasil Urgente para Campinas e região, falando do seu bairro, da sua cidade, da sua rua. Hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2013. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Você pode acessar lá o meu Facebook, trazer o seu comentário, a sua informação, enquanto a Stephanie coloca para a gente aí, olha, facebook.com/rodrigo.salomon.790. As pessoas estão me perguntando, mas que história é essa de ter número, ponto? Também não sei, viu? É o tal do Facebook que resolveu colocar desse jeito aí. Muito provavelmente deve ter 1 bilhão de Rodrigo Salomon aí pelo mundo, né? Eu não conheço nenhum, aliás eu conheço um, viu? Mas que o sobrenome é quase parecido com o meu, mas tá lá, ó. Rodrigo.salomon.790, estou esperando a sua participação no Facebook. Você pode mandar torpedo para cá também. Como é que faz para mandar torpedo pro Brasil Urgente? Tem aí o torpedão do Brasil Urgente? É fácil demais, em SMS você manda BR de Brasil, a sua mensagem para o 72250. Pode falar comigo aqui, né, ligando também no 96851010, que é na nossa caixa postal, está aberta para você gravar a sua opinião, gravar a sua mensagem, o que você quiser contar para a gente. Tá combinado? Olha, me dá as imagens porque mais uma vez teve ataque a caixas eletrônicos. Já não é mais novidade, né? Não é novidade nenhuma. Aí a polícia cercando a agência bancária. Esse é o Banco do Brasil lá em Souzas, não é não, Vinícius? Na entrada do distrito de Souzas, deixaram lá o pé de cabra, estouraram a porta da agência, o caixa eletrônico foi mandado pelos ares, uma grande quantidade de explosivos usada pelos bandidos, e não ficou só nisso não, hein? Não ficou só nisso não, porque quando houve a explosão, isso aconteceu por volta das 5h30 da manhã, quando houve a explosão desse caixa eletrônico do Banco do Brasil, que não foi o único do dia, diga-se de passagem, ao mesmo tempo havia bandidos atacando um outro caixa eletrônico, dessa vez na região da Avenida Mercedes-Benz, lá na região dos Dix. Então foram 2 bancos atacados, né? 2 bancos atacados praticamente no mesmo horário. O primeiro é essa agência bancária aí, olha. Banco do Brasil, lá no distrito de Souzas, os moradores de Souzas, né, sofrendo também com a violência, né? É um distrito maravilhoso, um lugar sensacional, espetacular, sofrendo e muito com a violência. Aí, ao mesmo tempo que atacavam esse banco aí, olha, invadiram a empresa Bentley, né? A Bentley é ligada, inclusive, à Mercedes-Benz, lá no Distrito Industrial de Campinas, e atacaram o caixa eletrônico. Na fuga, olha só, hein? Carro de bandido em fuga, uma banana de dinamite foi deixada para trás. Essa banana de dinamite que depois foi detonada pelos homens do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você viu ali o momento da explosão no canto esquerdo do vídeo. Os bandidos são cada vez mais ousados, né? Cada vez mais ousados. Parece que os próprios policiais acabaram ouvindo o barulho da detonação de um dos explosivos na agência bancária do distrito de Souzas, né? O que fez com que eles iniciassem uma perseguição. Tá aí a câmera exclusiva da Band, olha, mostrando de perto para você a ação da perícia. Parece que encontraram um capuz ninja dentro do carro. Eu não sei se eu vou ter a imagem aí, mas parece que encontraram um capuz ninja usado por um dos bandidos dentro do carro, não é isso? Você viu ali na imagem exclusiva da Band, esse é o momento da perícia, a perícia trabalhando na tentativa de encontrar elementos que possam ajudar na investigação, né, e na busca por esses bandidos. Aí o pessoal do GAT cavando um buraco para a explosão. A rodovia teve que ser interditada, a explosão você já viu, né, em segurança, justamente para evitar problemas ali com as pessoas nos arredores. Que coisa, hein? São ações cada vez mais ousadas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes para você. Pode vir comigo aqui, olha. O Brasil ainda está chorando as mortes na cidade de Santa Maria, no sul do país, uma tragédia sem precedentes. Eu não sei se os números subiram, tomara a Deus que não tenham subido,
Mas o problema é o seguinte, existem mais de 100 pessoas ainda internadas, mais da metade dessas pessoas que estão internadas correm o risco de perderem suas vidas. São pessoas que estão lutando contra pneumonias químicas, pessoas que estão respirando com a ajuda de aparelhos, né? E o número de pessoas atendidas, de feridos atendidos, está crescendo, porque a manifestação da pneumonia química está acontecendo agora, horas depois do problema registrado lá em Santa Maria. Santa Maria, 235 mortes dentro da Boate Kiss após um incêndio sem precedentes, está sobrando confusão para tudo quanto é lado. Tem gente acusando o corpo de bombeiros de não ter feito a vistoria devida, a prefeitura porque não verificou a necessidade das vistorias, né, para que fosse feito naquele momento uma interdição, já que a prefeitura é responsável pelo alvará. Enfim, é um jogo de empurra danado, né? Aliás, como é muito comum no nosso país, sempre que acontece uma tragédia, fica aquele jogo de empurra, ninguém assume responsabilidade, é evidente, né? Ninguém assume responsabilidade e quem sofre é o povo. Quem fica na linha de tiro é o povo. Enfim, depois do que aconteceu lá em Santa Maria, em todo o nosso país foi deflagrada, né, uma série de ações de prefeituras, organismos públicos, na tentativa de evitar que tragédias como essa se repitam. Parece que aqui em Campinas tem uma força-tarefa em andamento, não é isso, Vinícius? Aliás, a prefeitura demorou muito para agir, viu? Demorou muito para agir. Eu cheguei a ouvir de gente lá na prefeitura dizendo que não era o momento, de que a imprensa exagera, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo. Só que o detalhe é o seguinte, meu camarada, a Força-Tarefa foi às ruas aqui em Campinas, essas já são imagens da Força-Tarefa aqui em Campinas e já encontrou irregularidades, hein? Já encontrou irregularidades. Parece que tem pelo menos 2 estabelecimentos fechados só na manhã de hoje, num total aí de 15 ou 16 estabelecimentos vistoriados, não é isso, Vinícius? As equipes continuam nas ruas da cidade. O objetivo é prevenir tragédias como essa que a gente mostrou da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Olha, o que tem de problema nessas boates é um negócio impressionante. Eu tenho muito medo de ir. Eu, sinceramente, não me arrisco em shows com casas superlotadas, esse tipo de coisa. Porque, gente, no momento de tumulto, no momento de incêndio, a gente viu lá, né? As boates não estão preparadas. Essa vistoria é importantíssima porque está chegando o carnaval. Isso aí é fio exposto, é? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Nem todas as unidades têm a indicação de saída de emergência, aquilo que efetivamente deveria existir, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as interdições, vamos falar também sobre essa fiscalização, lembrando que você pode denunciar, você pode fazer diferença, até boicotando aí essa casa de show, né? Esse bar que não oferece a você a segurança devida. Já já tem mais detalhes, vem comigo aqui, eu estou esperando a sua participação. Não deixa de participar no burgcampinas@band.com.br, no 96851010, que é o nosso Ligue Band, ou manda um torpedo para cá, BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem as notícias completas aqui do Brasil Urgente. Não sai daí porque eu já estou voltando, hein? Até daqui a pouco.